Mundo onde existem seres fantásticos. Limitações e poderes absurdos já não parecem tanto fora da realidade quanto de fato deveria ser. Porém, com o nosso quadro aqui do canal, a Batalha Mortal, nós reunimos bastante desses versos de poderes absurdos e comparamos uns com os outros para ver quem ganharia no confronto, mostrando quem tem maior poder, assim explicitando quão grande é o absurdo de tantos poderes tão grandiosos. E hoje faremos isso novamente com Izuku Midoriya, ou Deku, do anime My Hero Academia, e Edward Elric, de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Hoje colocaremos esses dois protagonistas dessas duas obras para um confronto para ver quem sairia vencedor. Então, se preparem que agora é hora do duelo. In this world only the strong will survive. Hear the roar and you will know you're alive. Feel the energy build in your soul. 'Cause it's time. Oh, in the calm before the storm, another legend will be born. Another battle will be won. We will rise. Oh, so heed the call of confrontation. Today we feed on domination. Secure a legacy that will never die. Be immortalized. Bom, vamos fazer algumas regras aqui, até porque dois animes com bastantes episódios, então vamos ter que explicitar o que vale e o que não vale. No caso, a gente vai considerar aqui pro Fullmetal somente o Brotherhood, porque o anime clássico de Fullmetal, do começo dos anos 2000 mais ou menos, bom, ele segue uma trajetória parecida com o Brotherhood até uma certa parte do anime. Depois, o mangaka, ele ainda não tinha escrito a história inteira do anime, então eles tiveram que adaptar o final todo basicamente filler. Já o Brotherhood é meio diferente, eles já começaram o anime quando o mangá já estava basicamente pronto e só tiveram que adaptar normalmente, então basicamente tudo que está no anime vale 100%, enquanto o anime clássico, bom, basicamente tem uma parte inteira lá que não vale de nada. Então vamos considerar aqui somente o Brotherhood. Boku no Hero já é consenso, vocês já sabem, a gente aqui considera o anime. Na verdade agora 6 temporadas do anime que estão totalmente completas. E os 3 filmes que eu sempre disse aqui que os filmes eram canões, que os filmes valiam. E pá, e bom, agora, aparentemente no próprio mangá de Boku no Hero meio que admitiram que os filmes são canons. Então não tem nem o que contestar mais. Vamos levar aqui em conta as 6 temporadas dos animes e os 3 filmes de My Hero Academia. Enfim, deixado isso tudo bem claro, agora sim, bora pro vídeo. Nothing left behind. So what you waiting for? Tell me what you're waiting for. Don't stand by and deny it. So what you waiting for? Tell me what you're waiting for. Break new ground and defy it. Don't let the world outside leave you guarded and alone. So what you waiting for? Tell me what you're waiting for. Let them all be reminded. Vamos começar pelo Edward. Bom, Edward, ele era aparentemente um garoto normal que vivia sozinho em sua casa com seu irmão mais novo, Alphonse, e sua mãe. Um dia, a mãe dele faleceu devido a uma doença e eles descobriram a alquimia. E para assim tentar ressuscitar a mãe deles, eles tentaram usar a alquimia. Só que aí a gente tem uma regra básica da alquimia, que era a regra de troca equivalente. Então, se eles trocassem
a ressurreição da mãe deles por algo muito valioso. No fim das contas, eles perderam, pelo menos o Edward, perdeu um braço. E no caso do Alphonse foi muito pior, porque ele basicamente perdeu o corpo inteiro. E no final das contas a mãe deles nem ressuscitou porque virou tipo um zumbi ali no meio. Então o Edward agora tem um braço de metal, o Alphonse é basicamente inteiramente um ciborgue. Ele é um robô porque destruiu o corpo dele inteiro naquilo. E eles estão atrás da Pedra Filosofal, só que não para ressuscitar a mãe deles nesse caso, e sim para recuperar os corpos deles de verdade. Enfim. Agora vamos ao poder destrutivo deles. Bom, pelo menos o Edward pega nível de construção. O anime de Fullmetal não é tanto um Battle Shonen, ou seja, eles não têm poderes tão grandiosos, e a maior parte dos feitos são bem casuais, tipo o Edward invocando uma estátua gigantesca com alquimia, o que proporcionou para ele este erro. E isso também vale para a velocidade, já que o Edward, no começo de sua aventura, era capaz de desviar de balas e bloqueá-las com uma enorme facilidade. Em experiência, ele é bastante jovem, ou seja, ele não tem muita trajetória de combate, mas ele já passou por várias coisas perante o anime inteiro. Enfrentou diversos inimigos dos mais poderosos que sejam, né? E até no próprio final, que ele basicamente enfrenta um próprio deus ali no meio. Então, ele, embora seja jovem, tem até que uma certa experiência de combate bem apropriada. Mas o que vale mesmo pro Edward são seus hacks, suas habilidades, já que ele tem a alquimia com ele, que faz com que ele possa invocar diversas coisas, criar diversos objetos, fazer várias armadilhas para o combate, a ponto que ele possa usar a troca equivalente, ou seja, ter algo no mesmo valor para se dar de troca. Mas o Edward consegue contornar essas regras muito bem e conseguiria dar um jeito nisso com suas habilidades. Agora vamos pro Deku de My Hero Academia. Bom, Izuku Midoriya, ele é um garoto que nasceu sem poderes no mundo, onde basicamente todo mundo tinha superpoderes. E ele tinha um sonho, o sonho de se tornar o maior super-herói que esse mundo já viu, competindo com o atual herói número 1 daquela época, o All Might. Porém, um dia ele acabou conhecendo o seu herói favorito, o grande All Might. E nesse dia ele descobriu que o All Might também não tinha poderes quando ele era criança e acabou ganhando poderes graças a uma força maior chamada de One for All, que é um poder que é passado de geração em geração para outros usuários. Enfim, o All Might escolheu Deku para passar o seu One for All, assim fazendo com que ele ganhasse vários superpoderes. Ele acabou entrando na UA, que é a maior escola de super-heróis que existe no Japão, e começou a aprimorar suas habilidades de jeitos únicos, tornando um dos maiores heróis que já existiu, mesmo com apenas 16 anos de idade. Bom, agora vamos para os seus feitos. Bom, o Midoriya, ele tem bastante feito, já porque o anime de My Hero Academia tem 6 temporadas, atualmente deve ter uns 100 e pouco episódios. E a maior parte deles eu já comentei no canal várias vezes antes, mas vou comentar de novo, não tem o que fazer. O Deku, no caso, já foi capaz de derrubar um androide do tamanho de vários prédios com apenas um soco. Ele já destruiu um prédio com um soco, já destruiu um enorme iceberg com apenas um peteleco. É comparável com o All Might em seu auge de poder, que com seus socos causavam grandes ventanias que eram capazes de tremer tudo que havia em volta. E eu acho que o seu maior feito aconteceu no segundo filme de My Hero Academia, o Heroes Rising, onde ele, junto do One for All do Bakugou, deu um soco tão forte que foi capaz de destruir o poder do Nine, que estava sendo dito por ele querer destruir toda aquela ilha grande. E se você não acha que isso já é o suficiente, a gente poderia usar o próprio parâmetro do ataque, que basicamente criou uma ventania enorme
durante toda aquela grande ilha. Então eu acho que dá para considerar facilmente esse feito como Ilha Grande, dando-se feito o atual status físico do Deku. Já em velocidade, a gente colocaria ele mais ou menos entre hipersônico ou massivamente hipersônico. O Deku também já foi capaz de desviar de diversas balas em seguidas uma das outras ao percorrer do anime, e também é comparável com o auge de velocidade do All Might, que era capaz de percorrer a cidade inteira em questão de segundos. Em questão de experiência, o Deku, ele de novo é um garoto bastante jovem, então ele precisa melhorar, ele precisa ter mais batalhas em seu repertório, porém, ao mesmo tempo disso, Deku já passou por várias batalhas ao mesmo tempo. Ele já enfrentou diversos vilões, enfrentou diversas aventuras por toda a sua jornada nas 6 temporadas e 3 filmes de My Hero Academia. Então, ele também está mais ou menos um nível de experiência próximo do Edward, nesse quesito. E em Hacks, ele tem os poderes dos seus antepassados do One for All. Então, ele pode criar correntes, ele pode voar, essas outras habilidades que já foram de membros passados do One for All. Enfim, deixado claro todos os pontos de habilidade dos dois personagens, agora sim, vamos ao confronto. Bom, a gente vai fazer um parâmetro meio básico aqui de comparação. Em força, eu não tenho nem o que dizer. A vantagem é clara do Midoriya, ele já fez feitos muito mais grandiosos que o Edward em toda a trajetória do anime. Desde destruir icebergs com petelecos até destruir um ataque que iria destruir uma ilha e criar uma ventania por toda essa ilha. Enfim, ele é um cara com bastante poderes na prática. Em velocidade, de novo, a vantagem é de longe do Midoriya. Ele é comparável com o All Might, que basicamente atravessou uma cidade inteira em questão de segundos. Isso é uma coisa que nunca foi vista nem um pouco igual no universo de Fullmetal. Mas em experiência, os dois são bem igualados, né? Ambos são personagens jovens, ou seja, o repertório deles para batalha são bem limitados, porém, ao mesmo tempo, já enfrentaram diversas aventuras e diversas ameaças por toda a trajetória de ambos. Então, eu acho bem justo colocarem eles em mais ou menos posição igual, né, nesse quesito. Em hacks, os dois têm bastante hacks. O Deku tem a habilidade de todos os antepassados do One for All, então é coisa pra cacete, né? É bastante coisa. São 9 habilidades, se eu não me engano, 9 individualidades diferentes. Então é um cara que tem bastante habilidades, bastante coisa mesmo. E o Edward tem a alquimia, cara, que faz dele capaz de produzir qualquer coisa ali no alcance dele, que ele tenha algo a dar em troca, né, disso. Então é bastante equivalente, assim, em questão de habilidades, mas eu acho que talvez o Edward tenha um pouco de vantagem nesse quesito, já que as habilidades do Deku são bem básicas, enquanto a do Edward são basicamente qualquer coisa que possa ser criado no alcance dele. Então, em hacks eu vou dar vantagem aqui pro Edward. Enfim, vamos falar aqui quem ganha no final das contas. Bom, eu acho que o Deku ele vai ter uma vantagem muito grande em força e velocidade, já porque esses são pontos que definem muito a maior parte do duelo. Os dois têm uma experiência de combate mais ou menos igual, então eu acho que um anula o outro nesse quesito. E a vantagem do Edward em hacks eu acho que poderia ser facilmente contraposta pelo Speed Blitz e o One Shot que o Deku facilmente daria nesse caso. Então, batam seus tambores que o vencedor desse combate é Deku, de My Hero Academia. Judgment falls upon you at first light. I'm the hand of God. I'm the dark Messiah. I'm the vengeful blood. In the blackest moment of a dying world, when a new becomes.
amantes de Boku no Hero e de Fullmetal Alchemist aqui do canal. A opinião de ambos está sendo aposta aqui nos comentários para que vocês possam opinar sobre o que vocês acham sobre o vencedor desse duelo. Mas lembrando, como sempre, muita educação, não me xinguem, não me extrapolem, é que a gente tá falando quem ganha entre dois desenhos, tá ligado, mano? A gente não tá xingando ninguém aqui, então vamos ser respeitosos na medida do possível. E é isso, tá ligado? Tirando isso, aí vocês fazem o que vocês quiserem aí nos comentários, enfim. Obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui, obrigado como sempre, se inscreva no canal, né? Blá 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 de sempre, então até. Valeu, falou e tchau.